a todos. Na União de Freguesias, apresentar boas-vindas a todos para esta conferência sobre o historiador Magalhães Baixo. Passo a apresentar, não é que seja necessário, mas passo a apresentar os nossos conferencistas, o Dr. Helder Pacheco, o Dr. Janeiro Silva, o Dr. Valdo Figueiredo e o Dr. Carlos Furtado. Boa noite a todos. Antes de mais, o agradecimento pessoal ao Sr. Presidente da União de Freguesias por este convite, ou neste caso, à Dra. Maria Lacerda, pelo convite que foi dirigido, para representar aqui o lado familiar do Artur Magalhães Basto, o meu avô. É para mim um peso enorme estar aqui nesta mesa rodeado, e foi o que eu disse há pouco lá fora, quando estávamos, digamos, à conversa, que eu era seguramente aquele dos quatro que estaremos nesta mesa que menos saberei sobre o meu avô. São três estudiosos, como a Maria disse, que não necessitam de apresentação, mas cabe-me a mim, ainda por cima, o privilégio de poder abrir aqui esta sessão. Falar do meu avô é sempre gratificante, e é a primeira vez que o faço, mas é, acima de tudo, poder transmitir aquilo que me foi sendo transmitido ao longo da vida. Eu não o conheci, infelizmente poucos netos o tiveram a oportunidade de conhecer, apenas os quatro mais velhos tiveram esse privilégio, mas foram-nos chegando a todos nós ecos daquilo que era a sua personalidade e aquilo que era Artur Magalhães Basto, ou o avô Artur, no seu íntimo. Claramente, uma pessoa que ao longo da vida foi granjeando respeito por todos, e é comum, graças a Deus, quando em qualquer lado encontro e faço referência que sou neto de Artur de Magalhães Basto, me dizem: que saudades que eu tinha, fui seu aluno, aconteceu-me mais que uma vez, conheci-o muito bem. Eu trabalhei no 1º de janeiro, muitos anos depois do meu avô, lá fazer, durante 30 anos, as crónicas semanais. E eu acho que encontrei ainda, quando falei, ainda encontrei uma outra pessoa que tinha começado lá muito nova a trabalhar também no 1º de janeiro. Infelizmente, quando eu cheguei ao 1º de janeiro, tinha sido vendido todo o espólio que havia de séculos de história do jornal, mas ao longo da vida, uma pessoa vai encontrando pessoas que se lembram bem do Artur Magalhães Basto. Eu queria dar nota, especialmente aqui na Foz, eu nestes últimos dias procurei falar com a minha mãe, com a tia Cel, para saber um pouco daquilo que era, digamos, o pai. E havia, de facto, algo que nos foi sendo transmitido ao longo da minha vida também, que era duas coisas fundamentais. Um amor inegável à cidade e um amor inegável à família. E, portanto, eu acho que isso também me chegou quer através da minha mãe, chegou quer através de um grande pilar da vida do meu avô, que foi a minha avó Luísa, que era, de facto, digamos, o esteio dentro de casa, porque seguramente uma pessoa com a vida ocupada, sempre envolvida em jornais, em papéis, em descobertas e em muitas e muitas horas de trabalho, necessitava ter alguém que o apoiasse para poder educar os seus 5 filhos. E esse amor à cidade foi-nos sendo transmitido e, portanto, eu julgo que qualquer um dos netos de Artur Magalhães Basto temos hoje esse amor inegável à cidade do Porto. E é engraçado que eu, nos últimos dias, fui pegar em alguns livros do avô para ler, e ele dizia, numa conferência que deu nos Fenianos, que o bairrismo que os portugueses sentiam era, acima de tudo, um orgulho na sua cidade e naquilo que era, nas suas obras, nos seus feitos, na sua história. E que não era negativo. Negativo era quando nós exacerbamos em demasia, digamos, esse amor à cidade e não somos capazes de olhar e de fazer uma introspeção e perceber aquilo que está correto, aquilo que não está correto. E ele dizia nesse livro, que eu acho que todos nós deveríamos ficar com esta memória, e que mal de nós, portuenses, que queiramos, com o nosso bairrismo e com a nossa defesa da cidade, ombrear com Lisboa. Lisboa é capital, é bonita. Ele escreve isso no livro e nós não necessitamos de afirmar, digamos, a nossa comparação com aquilo que é incomparável. O avô era, de facto, voltando um bocadinho à sua personalidade, ele sempre quis viver na Foz. Viveu aqui na Foz, ou andava pela Foz na sua juventude,
e quando teve a oportunidade de mais tarde voltar à Foz, quis escolher uma casa que reunisse 3 condições: que visse o mar, que fosse perto de uma farmácia e perto de uma igreja. Não, 4, peço desculpa. Era ver o mar, perto de uma farmácia, perto de uma igreja e perto do Marco dos Correios. Eu julgo que hoje, e por isso escolheu a casa onde viveu, ali na rua de Gondarém, e eu julgo que ainda hoje, mais do que nunca, farmácias era fácil encontrar na Foz, há várias nos últimos tempos a abrir, igrejas também, e portanto, mais uma vez, ele sentir-se-ia com certeza muito bem aqui na sua Foz. O avô tinha todos os predicados e era quase perfeito. Eu digo quase perfeito e é uma provocação, porque eu sei que o professor Germano, que gostava de ir agora para o Dragão, o avô tinha esse defeito, era do Futebol do Porto. E para um boavisteiro como eu, lamento, mas era de facto um pequeno defeito que ele tinha. Mas contavam-me que ele passava fervorosamente, ouvia os relatos do futebol e vivia intensamente o futebol como de facto uma das suas paixões. Eu acho que é isso que, enquanto neto, me chegou: paixão, amor à cidade, devoção e, acima de tudo, uma grande fé na religião católica, e também fiquei com esse ensinamento que me foi chegando, que é: graças a Deus muitas, graças a Deus nenhumas. E, portanto, eu acho que isso espalha bem aquilo que era Artur Magalhães Basto. Muito obrigado. É tudo aquilo que o tempo me foi dado para expor aqui, digamos, as linhas mestras e num lado mais familiar. Passava, de facto, agora a palavra aos verdadeiros conhecedores da obra do meu avô Artur. Muito obrigado. Sou eu, portanto. Boa noite. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite para, nesta sessão, falar do professor Dr. Magalhães Basto. Já o fiz uma ocasião, já tive a oportunidade de ter esse privilégio e considero exatamente que é uma honra para mim poder falar no homem que foi, na exceção da palavra, o verdadeiro historiador do Porto. Há uma frase do professor Luís de Pina, como sabem foi presidente da Câmara, mas foi também professor catedrático da Faculdade de Medicina e um homem que escreveu também bastante sobre Porto. O professor dizia que ele foi um infatigável mineiro dos arquivos históricos do Porto. E foi. A mim admira muito como é que um homem pôde aguentar uma atividade tão intensa, tão profunda e com tanta qualidade. O professor Magalhães Basto foi professor na universidade, professor da Faculdade de Letras, tinha um programa nas rádios, um programa de crónicas um pouco semelhantes, acho que escrevia no 1º de janeiro, mas um programa com uma periodicidade que ele sempre cumpriu. Foi diretor foi o primeiro presidente, se é que assim se chamava na altura, do Arquivo Histórico do Porto. Esteve ligado a várias instituições e nunca falhou as atividades. Ele começou os velhos manuscritos em 1930 e acabou no ano em que morreu, em 1960. Foram 30 anos de crónicas. Escrever uma crónica, mas não era só uma crónica que ele escrevia muito mais. Antes, a colaboração dele no 1º de janeiro vem muito antes. Ele começou uns anos antes, em 1927, exatamente a 16 de 12 de 1927, e terminou a 19 de 12 de 1928. Uma série de crónicas, a que ele deu um título genérico de Evocação do Tempo Romântico. Mais tarde foram integradas num livro que ele publicou sobre isso. Foi nessa altura que ele começou, pouco depois, começou a crónica no janeiro. Eu tive o privilégio ainda de conhecer
toda aquela geração de homens que escreveram muito sobre o Porto, como o André Cunha Freitas, o António Cruz, o Horácio Marçal, os outros, que não me lembro agora, mas muitos deles, o próprio Conde de Aurora, a última obra do Dr. Magalhães Basto era uma antologia sobre o Porto, uma antologia curiosa. Tem um prefácio do Conde de Aurora que é o que melhor se pode dizer, a síntese de tudo o que melhor se poderia dizer do Dr. Magalhães Basto. Essa geração foi uma geração que construiu, que ajudou a construir um estilo de literatura, mas sobretudo de crónicas, que ajudaram muito a que a cidade do Porto começasse a aparecer divulgada com alguma insistência. Era uma época em que os jornais tinham alguma dificuldade, viviam com algumas dificuldades de entrosamento, de entrar junto das populações. E quando assim acontecia, eles procuravam encontrar cronistas que ajudassem a essa penetração, como abordando assuntos que eram normalmente compreendidos pelas pessoas, pela grande massa de leitores, porque eu estou a falar dos finais dos anos 20, princípios dos anos 30. Nós vivíamos numa sociedade ainda de muito analfabetismo e, portanto, nem todas as pessoas estavam ao nível de compreender determinadas coisas, e o Manuel Pinto de Azevedo, que foi diretor do jornal 1º de Janeiro durante muitos anos, o pai ainda, era um homem com uma visão muito grande da vida e dos pormenores das coisas. E ele sabia que precisava de um jornal que fosse simultaneamente apetecível pela intelectualidade, mas também pela população mais rural, menos letrada, portanto. E assim, e quando ele escolhe o Dr. Magalhães Basto para fazer a crónica, falam velhos manuscritos, ele sabia o que é que vai fazer, e o Dr. Magalhães Bastos fez exatamente, foi no encalço daquele pensamento. O Dr. Magalhães Bastos tinha um estilo coloquial único, uma maneira de contar as coisas. As coisas podiam ser tétricas, ele às vezes tinha que falar nos enforcamentos, nas prisões, naqueles cárceres, mas ele fazia aquilo com uma leveza, com uma suavidade tal que nós não dávamos por ela. Ele tinha um jeito muito especial para o diálogo, estabelecer o diálogo, e um diálogo que era perfeitamente entendível, tanto pelo professor como pelo iletrado. Pelo iletrado, o que sabia, estou a referir-me ao das primeiras letras, o homem das primeiras letras, mas que lia aquela coisa toda. Eu estava a ver há bocado ali um folheto, que era uma sessão na Praça Nova, que é um diálogo entre o cavalo de Dom Pedro e a estátua do Porto, que é uma coisa admirável. Como é que só uma pessoa com um gênio podia fazer aquilo? Há, aliás, uma crónica no livro A Poeira dos Arquivos, é a última crónica nesse livro, que é uma experiência da TSF. É uma coisa, aquilo é de antologia, é uma coisa de antologia. Ele descreve, não sei se eram amores, ele faz aquilo com uma suavidade tal, aquela descrição é tão bem feita,
Diz assim, há uma freira de Santa Clara que manda uns bolinhos de Santa Clara para um frade Agostinho da Serra de Pilar. Manda-lhe aquilo numa condensa, numa cestinha, e leva uma pomba, e a pomba depois traz um bilhetinho do frade que lhe manda pela pomba um bilhetinho, escrever uma coisa. Ele conta esta história, faz uma história tão bem escrita, tão bem feita, que depois lhe termina dizendo exatamente, foi a primeira experiência de telefonia sem fios que se fez no século XVIII. Portanto, há de facto no Dr. Magalhães Basto um senso, quer dizer, um consenso de condições que o levaram a fazer uma obra que é hoje, continua a ser uma referência exatamente nas coisas do Porto. Era um homem muito sensível. Eu conheci-o na Câmara do Porto. Tinha um colega que era funcionário na repartição central, que era a repartição cultural, era um encarregado, não sei bem o que era que fazia aquilo, e o Dr. Magalhães Basto era o responsável por essa secção na altura. Conheci-o aí, tive o privilégio de o conhecer, foi esse meu colega que me apresentou. Esse meu colega, portanto, era um colega mais velho, era um homem de uma cultura profunda, um homem muito culto, e trabalhou muito de perto com o Dr. Magalhães Basto em muitas coisas, preparou com ele o Congresso de Vímara Peres, ainda andou com essa coisa no Congresso de Vímara Peres, teve muita colaboração com ele e apresentou-me nessa altura. Mas os testemunhos melhores que aprendi do Dr. Magalhães Basto foi a sua solidariedade, o seu desprendimento das coisas, quer dizer, dos elogios, para poder depois poder e ajudar os outros. Horácio Marçal foi um homem que eu conheci muito bem, tinha uma casa de modas ali na Praça Carlos Alberto, era nova, eu conheci através de um amigo comum que era funcionário do Tribunal de Trabalho, um chamado Alberto Pinto de Saraiva, que tinha um jornaleco, o Amial, um jornaleco, não tem nada de apreciativo, era um jornal pequeno, mas e um dia fazia um aniversário e ele pediu-me se colaborava lá no aniversário, e eu colaborei naquilo porque me interessava, porque eu passava lá pelo Tribunal de Trabalho e queria era notícias, que ele me desse notícias, e eu fiz-lhe aquela coisa, e foi aí que eu encontrei o Horácio Marçal, que eu conheci, depois acompanhei durante